Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Então vamos falar agora da fala do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, na ONU, como que teve vários protestos e várias questões em relação a isso. Gostaria de agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Notícia da Folha de São Paulo. Na ONU, Netanyahu compara reconhecer o Estado palestino a dar Estado para a Al-Qaeda após 11 de setembro. Se você for analisar isso, seria mais ou menos isso, né? Como se fosse a Al-Qaeda, depois dos ataques de 11 de setembro, ter ganhado um Estado independente para ela. É uma questão muito difícil, porque o que ocorre? O Hamas, ele tem um grande apelo junto à esquerda no mundo todo. Então ele faz aquelas propagandas, coloca o povo como escudo, né, contra o exército de Israel, tudo mais. E na realidade, o que acontece? O Hamas, para ele, quanto mais o povo palestino sofra, mais dinheiro ele recebe da ONU, de todas as associações de esquerda no mundo. É isso que acontece. Brasil e outras delegações deixam plenária antes de discurso de premier de Israel, na Assembleia Geral. Netanyahu critica líderes ocidentais que reconheceram o Estado palestino durante reunião global. Vamos lá. Dezenas de delegações, incluindo a do Brasil, deixaram o plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas antes da fala do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta sexta-feira, em um protesto à guerra na faixa de Gaza. Por outro lado, o premier foi aplaudido por parte dos presentes. Muitos deles, seus convidados na galeria, que estava cheia, enquanto o presidente da sessão pedia ordem. Ao longo de sua fala, recheada de ataques a líderes ocidentais, era possível ouvir alguns protestos. Uma coisa que a gente tem que deixar aqui muito clara sobre a matéria é que é óbvio que é uma matéria tremendamente de esquerda. Folha de São Paulo, ela tem um posicionamento muito à esquerda e vai falar sempre contra Israel. Independente do que Israel fizer, vai falar sempre contra Israel. A gente não pode esperar nenhum tipo de isenção nessa colocação deles aqui. Então eles estão se colocando na posição que a gente já conhece, que é a deles, que é a posição de esquerda. E aqui vocês olham aqui, ó. Quem grita morte à América? Irã, Hamas, Hezbollah, os Houthis, ou então todos acima. Todos os acima, né? Do lado de fora da sede, na Times Square, centenas de manifestantes comemoraram quando as delegações saíram do plenário. O grupo carregava cartazes nos quais se lia frases como: acabem com toda a ajuda dos Estados Unidos a Israel, prendam Netanyahu e parem de matar Gaza de fome agora. As duras críticas do líder se devem à onda de reconhecimento do Estado palestino após o conflito, movimento que ganhou tração durante a Assembleia Geral com anúncio de países como França, Reino Unido e Canadá. Dar um Estado aos palestinos é a 1 milha de Jerusalém, dar um Estado aos palestinos a 1 milha de Jerusalém, depois do 7 de outubro, que foi o ataque terrorista de 2023, é como dar um Estado para a Al-Qaeda a 1 milha de Nova York depois do 11 de setembro. Isso é loucura, é insano. E nós não vamos fazer isso, afirmou Netanyahu. Aqui vai outro recado para esses líderes ocidentais que reconheceram a Palestina. Israel não vai permitir que vocês nos empurrem um Estado terrorista garganta abaixo. Não vamos cometer suicídio nacional porque vocês não têm coragem de enfrentar uma mídia hostil e multidões antissemitas que exigem bloqueio de Israel, completou o premier. Cara, falou muito bem acertada essa fala dele aqui, né? A fala de Netanyahu se dá em um momento diplomático adverso para Tel Aviv. Além da pressão internacional crescente pelo fim da guerra em Gaza, o premier viu, na véspera, seu principal aliado, o presidente dos Estados Unidos, afirmar que não dará seu aval à anexação da Cisjordânia, hoje um território ocupado por forças israelenses. Já chega, agora é hora de parar, declarou o americano no Salão Oval da Casa Branca. Durante sua fala, Netanyahu também voltou a mostrar mapas do Oriente Médio,
como fez em outras oportunidades na ONU, mostrando o que chama de maldição. O Irã e países em que existem grupos aliados e financiados por Teherã, ele ainda exibiu cartões com um quiz, aquele que ele mostrou lá acima, né, que mostrava os inimigos de Tel Aviv. O premier afirmou que vai caçar o Hamas. Em suas palavras, se o grupo terrorista não libertar todos os reféns em Gaza, abaixem suas armas, deixem meu povo ir. Libertem os reféns, todos eles agora. Se o fizerem, vão viver. Se não, Israel vai caçar vocês. Em dado momento do discurso, o premier se dirigiu aos sequestrados e falou em hebraico que eles não foram esquecidos. Não vacilaremos, não descansaremos, até que tragamos todos vocês para casa, disse ao ler o nome dos reféns vivos. Segundo o líder, esse trecho foi transmitido nos telefones e alto-falantes de Gaza, com a ajuda do serviço de inteligência israelense. Embora moradores do território palestino tenham falado ao jornal americano The New York Times que não conseguiram ouvir o discurso. Netanyahu subiu ao púlpito das Nações Unidas com um grande broche contendo um QR Code que, ao ser escaneado, leva a um vídeo com imagem dos ataques terroristas que mataram cerca de 1.200 pessoas, fizeram 251 reféns e iniciaram a guerra. Este site contém conteúdos extremamente difíceis de assistir ao terrível massacre que o Hamas realizou no dia 7 de outubro, diz um alerta da página. Então, é uma situação que realmente, se você parar para pensar, o Hamas é o governo da faixa de Gaza, correto? Ele está interessado em acabar com a guerra. Poderia acabar com a guerra a qualquer momento. Basta entregar os reféns e baixar as armas. E é igual o Netanyahu falou, eles vão viver depois disso. O que demonstra, que explica essa guerra totalmente é aquilo que eu falei até no vídeo de ontem. Se você tem os dois exércitos frente a frente, Israel de um lado, Hamas do outro, o que acontece nessas duas hipóteses? Hipótese 1, Hamas, aliás, baixa as armas. O que vai acontecer? Vai terminar a guerra, vão prender quem tiver que prender e vai ser isso que vai ocorrer. Hipótese 2, Israel baixa as armas. Se isso acontecer, o que vai acontecer é o seguinte, o Hamas vai acabar com todo mundo de Israel até não sobrar nenhum israelense. Essa é a realidade da situação que ocorre na faixa de Gaza. Então, como Israel vai lidar com isso? Na quinta-feira, ontem, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, fez seu discurso na Assembleia Geral por vídeo. Os Estados Unidos lhe negaram visto para ir a Nova York. Ele criticou a visão de um grande Israel, conceito de expansão da nação sobre a Cisjordânia, Gaza e partes de países vizinhos como Egito e Líbano, defendido por Netanyahu. A Cisjordânia é administrada oficialmente pela ANP, mas sob ocupação militarmente por Israel, que é quem exerce na prática o controle territorial e o papel de polícia. Abbas ainda fez declarações duras contra os ataques de Israel em Gaza e diz que o conflito entrará para os livros de história como um dos capítulos mais horríveis dos séculos 20 e 21. O povo palestino em Gaza encara uma guerra de genocídio, destruição, fome e deslocamento travada pelas forças de ocupação israelenses, afirmou ele por videoconferência. Mas o que ele não falou lá ontem? Primeiramente, eu queria deixar claro uma questão aqui, que é o seguinte. Na minha visão, ele deveria ter recebido o visto para ir falar lá, porque a própria fala dele seria onde ele permitiria demonstrar para o mundo toda a contradição dele mesmo, certo? Então isso é uma coisa. Agora, o que ele não falou lá na fala dele ontem por videoconferência é que o Hamas força a população de Gaza a se manter na zona de conflito, não permite que a população saia. Essa é a questão. Eles se utilizam da população como escudo, e aí, quanto mais pessoas são atingidas pelo exército de Israel, mais eles fazem propaganda disso para angariarem mais recursos.
Essa é toda a questão da guerra Israel-Hamas. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo.